E agora vou ler nessa noite em São João, capítulo 5, versículo 36. Eu quero ler isso, apenas uma pequena escritura para que a sua palavra seja para vocês como uma lâmpada para os seus pés, para guiá-los nessa noite para as suas bênçãos, as quais ele preparou para vocês. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Não é lindo? Jesus Cristo dizendo: agora, todos vocês creem em João. Ele era um profeta. Ele só pregava. Todos vocês foram e creram nele. E vocês sabem que ele era um profeta. Embora ele nunca tenha feito um milagre, mas ele foi o maior profeta que já viveu. Jesus disse isso. Até o seu tempo, disse: nunca houve um homem nascido de mulher maior do que João Batista. Ele nunca realizou um milagre e viveu apenas 6 meses. Mas por que ele foi tão grande? Porque deu testemunho de Cristo. E quando você vê alguém dando a Deus o louvor e a Deus a glória, então você pode perceber que essa pessoa vem de Deus. Não é isso dando a Deus a glória, isso mesmo. E João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Indagaram: és tu o Messias? Ele respondeu: não sou nada. Mas Jesus veio e disse: oh, sim, ele é. Ele é o maior entre os nascidos de mulher. Assim é melhor, vocês não acham? Deixe outra pessoa dizer isso. Viva de tal maneira que outra pessoa o diga. Essa é a maneira de fazê-lo. Faça o que é certo. Deus dará testemunho de você. Ele afirmou: pois agora eu tenho maior testemunho do que João. Disse: porque as próprias obras que faço testificam que o Pai me enviou. E o próprio Pai dá testemunho de mim pelas obras que faz por meu intermédio. Agora, isso é lindo, não é? Pedro, em Atos 2, 24, creio que no verso 22 ou 24, ele disse: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Agora, Jesus, quando esteve aqui na terra, não afirmava ser grande. Ele era apenas um homem comum. Se você o visse na rua, ele não parecia diferente de ninguém. Ele caminhava entre os homens e eles nem sabiam quem ele era. Ele não se vestia diferente. Ele andava como um homem humilde. Não era um grande homem. Ele provavelmente era um indivíduozinho magro. A Bíblia diz: não havia nele beleza para que o desejássemos. Então, ele simplesmente caminhava e vivia entre os homens, comia, bebia e dormia com eles. E com quem ele estava? Com os mais pobres dos pobres, os pescadores lá no rio. Eu imagino Pedro com aquele velho avental ceboso de pesca em volta de si assim, e Jesus disse: tu és Simão, siga-me e te tornarás pescador de homens. Prefiro ouvir isso a qualquer coisa que eu saiba. Simplesmente siga-me. Oh, você diz: agora espere um minuto. Você não tem o seu diploma. Ele não precisa de nenhum diploma. Ele só quer seguir a Cristo. Isso é certo, isso mesmo. Siga-me. Ele nem sabia o seu próprio nome, se colocado diante dele. A Bíblia diz que ele era indouto e iletrado. Não apenas iletrado, mas era indouto, tanto indouto quanto iletrado. Mas quando ele passou pela porta chamada Formosa e disse ao homem: olhe para mim, ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Alguém na igreja começou a fazer o papel de um hipócrita e eles entraram na fila uma noite, uma tal e tal coisa. Ele disse: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? O homem caiu morto. Ananias. Safira entrou,
a mesma coisa novamente. Como Deus. Então, aquelas pessoas olharam para aquele velho pescador e você sabe o que fizeram? Se ele tivesse um diploma importante no qual se apoiar, haveria tido algo em que se gloriar. Mas Deus tomou o nada e fez algo com aquilo. É assim que Deus faz. Simplesmente toma o nada para fazer algo. E quando você se torna nada aos seus próprios olhos, então você está se tornando algo aos olhos de Deus. E lembrem-se sempre disso, amigos: o caminho para cima é para baixo. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, ame-o de todo o coração e esqueça tudo o que você sabia sobre todas as outras coisas, exceto Jesus Cristo. Siga adiante, ame-o e trabalhe para ele. Sirva-o. Se ele quer que você seja o tapete, bem, simplesmente seja o tapete, e isso, seja o que for que ele quiser que você faça, faça-o. Deus te abençoe agora. E que tal se ele estivesse aqui nessa noite na forma de uma pessoa visível? Tão certo quanto ele caminhou sobre as águas no mar da Galileia, ele está aqui. Ele prometeu estar. E o que ele fez? O que ele disse que faria depois que ressuscitou dos mortos? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é verdade? Bem, se ele é o mesmo, ele fará a mesma coisa. Agora, ele não curava ninguém. Muito pelo contrário, ele afirmou que não curava. Ele disse: Não sou eu. Eu somente faço o que o Pai me mostra. Quando o Pai me mostra uma visão, eu vou e faço o que ele me diz. Em outras palavras, eu não faço nada até que ele me diga. São João 5,19 diz: O Filho, depois que ele passou por todas aquelas pessoas aleijadas, cegas, mancas e coxas, não curou nenhuma delas. Curou um homem que jazia num leito, pois Jesus sabia que ele estava nessa condição. Claro, o Pai lhe havia mostrado. Todas essas coisas eram assim mesmo. E então ele ressuscitou dos mortos. Ele disse: As coisas que eu faço, vós também fareis. E maiores do que estas. Isto é, mais, é claro, não maiores. Veja as coisas que ele fez. E mais do que essas fareis, porque vou para meu Pai. E quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse: Ele estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Ele esteve com sua bisavó e com seu bisavô. Ele esteve com seu avô e com sua avó. Ele está com sua mãe e com seu pai. E ele está com você e comigo. E ele estará com a próxima geração por vir, se houver. O mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja tem crescido. Ela cresceu da justificação, passando pela santificação, até o batismo do Espírito Santo. Agora, na restauração dos dons, chegando ao broto. E aqui estamos prontos para a colheita agora. Deus virá algum dia, e nós o veremos e o amaremos. E naquele dia, quando toda a vida houver terminado e eu tiver pregado meu último sermão e orado pela minha última pessoa doente, a Bíblia estiver fechada, eu saberei que minha hora haverá chegado. E eu sei disso, que diante de mim, como todo mortal aqui, nessa noite, está uma grande porta escura colocada lá. E cada vez que esse coração pulsa, você está um passo mais perto dela. É chamada morte. Uma vez que seu coração bate, essa é uma vez a menos que ele baterá novamente. E estamos indo nessa direção. Não sei quando vai parar, porém, quando eu entrar lá, não quero ir como um covarde. Quero me envolver em sua justiça, entrando naquele canal de morte, sabendo disso, que estou persuadindo de que o conheço no poder de sua ressurreição, pois ele me ressuscitou de uma vida de pecado e me fez seu servo. E eu o conheço dessa maneira, e sei que quando ele me chamar, sairei de entre os mortos. Agora eu quero isso como meu testemunho. Deus os abençoe. Eu não moro muito longe do rio aqui, sou o seu vizinho. Venham e batam a porta. Sempre tenho dito. A noite nunca é tão escura, ou a chuva nunca cai tão forte. Bem, que eu não possa vir até vocês.
Oxalá eu pudesse. Mas, amigos, são milhares de chamadas de todos os lugares. Você simplesmente se dá conta do que representa um dia. Minha esposa sentada aqui, muitas vezes temos observado. E às vezes eu tenho contado as ligações, só as de longa distância dá uma média de 4 por hora, dia e noite, de longa distância. Não é só aqui em Owensboro, é em todo o mundo, vê? Milhões e milhões de pessoas, vêm? E vocês podem imaginar o que isso é. Mas direi uma coisa, amigos. Se algum dia puder ser de alguma ajuda e chegar até vocês, ou qualquer coisa, ficarei feliz em vir. Orem por mim, e eu orarei por vocês. Deus os abençoe agora, enquanto inclinamos nossas cabeças. Agora, Pai, aqui estão os lenços diante de mim. Abençoe-os, Pai, para os enfermos e necessitados. Em todo o país, as pessoas estão esperando por estes lenços, talvez muitos assentados aqui, e tu podes curar todos eles, e rogo que o faças. E agora, Senhor, rogo que o teu Espírito se estabeleça sobre este grupo de pessoas nessa noite, com grande temor, e o que o teu anjo, que eu sei que está de pé aqui na plataforma neste momento, possa ele vir, tomar o controle dessa pobre, velha e indigna carcaça em que vivo aqui. Use esses pobres e indignos olhos para olhar e esses lábios para falar. E Deus, use esses corações ali para uma concepção, e que o Espírito de Deus, ao ser recebido, se mova e confirme a palavra de Deus com os sinais que se seguem. Conceda isso, Senhor. Cure todos os enfermos e aflitos, salve os perdidos e moribundos. Conceda isso, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados e que nenhuma pessoa que esteja neste edifício nessa noite se perca. Que cada um deles esteja presente naquele dia para receber coroas de glória de nosso amoroso Salvador. Pois pedimos em seu nome. Amém. Estes lenços são coisas maravilhosas. Não para obter seu endereço de correspondência. Não, amigos, não. Nós apenas respondemos às cartas. Não queremos isso como endereço de correspondência ou para fazer qualquer coisa fora de sua igreja. Queremos que vocês. Nosso propósito é que você seja leal à igreja de sua escolha. Isso é o que eu quero que você seja. Mas, se você precisar de um lenço, é só me escrever. Vou enviar para você de forma totalmente gratuita. Enviamos milhares e milhares deles. Aqui, recentemente, uma mulher da Alemanha recebeu um, colocou-o no seio. Ela estava sentada em uma cadeira de rodas com artrite. Ela disse: Agora, diabo, saia deste edifício. Levantou-se e se foi. Vem, é isso. Eu estive no Arkansas recentemente, algum tempo atrás. Muitos de vocês aqui são de Arkansas. Isso foi quando eu estava em Jonesboro. 28 mil pessoas, dizia o jornal, estiveram na reunião. E eu disse às pessoas: tragam seus lenços e deixem-me orar por eles. Coloque-os em sua Bíblia. Se alguma vez precisar deles, bem, tudo certo. Houve uma pequena mulher que pegou um e colocou-o em Atos 19 em sua Bíblia, onde lhe pedi que pusesse. Semanas depois, ela morava na zona rural. Estava limpando uma velha chaminé do lampião e cortou a mão ali, e o sangue começou a jorrar. Vocês já ouviram a velha superstição de pegar teias de aranha? Ela pegou um monte de teias de aranha e colocou ali. É claro que o sangue simplesmente lançou fora as teias de aranha. Então ela tentou outros pequenos remédios, mas não estancava. Agora, este é o testemunho dela. Não posso dizer que foi. A única coisa que sei é que ela era uma mulher cristã e eu creio em seu testemunho. E ela disse que estava ficando tão fraca que enrolou uma fronha de travesseiro no braço e ela ficou banhada de sangue. Então ela pegou um lençol e ele ficou tão molhado, ela estava perdendo tanta força que não conseguia ficar de pé. E era muito longe de um vizinho, um pequeno cultivador de algodão, bem longe. Seu marido tinha ido à cidade buscar comida para a mesa e um pouco de feno, ou produtos para as ovelhas e coisas para o seu gado e coisas em uma carroça,
Em seu, ela clamou: Senhor, estou morrendo. O que posso fazer? Não havia nenhum médico em milhas e milhas de distância. E ela correu para a Bíblia e se lembrou disso. E ela pegou esse lenço. Ela disse: Querido Deus, eu confio em ti para salvar a minha vida. E o colocou ali. E naquela noite sucedeu que eu ainda estava em Arkansas, em Little Rock. O reverendo G. H. Brown é uma testemunha. Ela chegou ali usando botas. Ela caminhou 3 ou 4 milhas, uns 5 a 6 quilômetros, naquela noite com aquelas botas, carregando uma lanterna. Tirou as botas e pegou seus sapatos da mochila que trazia, colocou-os nos pés, deu sinal para um ônibus de Greyhound e viajou 100 e tantas milhas até Little Rock, onde eu estava tendo uma reunião. E entrou ali, pendurou sua lanterna na árvore para que pudesse encontrá-la quando voltasse, e voltou pelo barro e coisas nos arrozais, e entrou ali e mostrou o lenço. Nem sequer estava manchado de sangue. E onde era a cicatriz em seu braço, onde Deus estancou e salvou sua vida. Ela disse: Sinto que devo isso a Deus. Uma mulher, certa vez, colocou em um bebezinho com o pé torto. Sua irmã tinha enviado para ela e ela manteve com esse bebê durante semanas. Ela disse, espaço em branco na fita: Deus o abençoe, irmão. Você crê que sua mãe vai ficar bem? Você crê, mãe? De todo o coração? Deus te abençoe, Deus te conceda isso. Essas duas mulheres estiveram aqui nas últimas 2 ou 3 noites. Claro, eu creio que algumas delas me contaram que o Espírito Santo lhes revelou o que havia de errado com elas e tudo sobre isso. Eu apenas observo, vem? Claro que alguém provavelmente diria, aleijado, isso é. Claro, todo mundo sabe que eles são aleijados. A questão é, quando uma pessoa aparenta estar sadia e então algo está errado com ela, essa é a parte do mistério. Mas não se preocupe, você tentou muito, não tentou? Deus o ajudará. Somente aceite agora. E você também, irmã, vocês dois, anciões e grisalhos, e que Deus esteja com vocês e os ajude. Deus tornará a vida doce para você, mãe. Não dê atenção à sua doença agora. Quando o anjo do Senhor começar a ungir, você simplesmente aceite de todo o coração. Agora, vejam aqui, amigos. Se eu fosse um curador, como dizem os jornais, irmão Branham, o curador, se eu fosse um curador e visse esse pobre irmão assentado aqui, e essas velhas mãos calejadas, e sua pequena e velha camisa abotoada no colarinho, e poeira em seus sapatos, a pequena esposa deitada ali, que provavelmente tem sido sua querida por anos e anos, deitada ali. Então, se você acha que eu ficaria aqui e a deixaria deitada ali, não se eu fosse um curador. Eu caminharia até lá e eles sairiam daqui como queridos novamente. Acha que eu deixaria essa pobre velha mãe que está sentada aqui noite após noite? Você acha que eu a deixaria deitada lá? Não, Senhor. Certamente não o faria. Eu seria um estúpido se eu fizesse. Agora, aqui está a única coisa. A única coisa é essa. Olhe para essa pequena mãe sentada aqui. Aqueles 2 meninos vindo de New Albany e trazendo-os fielmente. Meninos, eu sei que eles não querem que eu diga isso, mas eles me fizeram um favor recentemente. E vocês não sabem como o meu coração, todas as noites e como eu tenho estado no quarto orando por aquela pequena mãe. Oh, como eu oro para que Deus me permita ver algo. Se fosse minha própria mãe sentada ali, eu não poderia fazê-lo. Mas sei de uma coisa: isso esteve aqui 1 ou 2 noites atrás. Alguns deles estavam me dizendo que o anjo de Deus estava tão perto que algo aconteceu com ela. Eu sei disso. Assim que sua fé se elevar, isso virá. O que diz? BS, eu creio. Chamei, não, 10. Ou, tudo bem. Vamos chamar 10 B10. Eu quero uma fila. Isso é, nós. Você pode alinhá-los aí? Tudo bem. Tudo bem. B10 a 15. B10, 15, B10 a 20 até 20.
Veja quantos vão ser, do B10 até o 20, certo? 25. Isso deveria ser o suficiente para deixar as pessoas ficar de pé tanto tempo assim, enquanto estamos passando. Sim, Senhor. Deus te abençoe, irmão. Espaço em branco na fita.